alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje, na aula de matemática, nós vamos falar sobre os polígonos regulares. Vamos falar sobre as medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Logo, o objetivo da aula de hoje será compreender e explorar relações que existem entre as medidas dos polígonos e os ângulos internos. E aí, você acha que existe alguma relação entre os lados do polígono e os ângulos internos deste mesmo polígono regular? Vamos verificar? Bom, primeiro nós temos que entender o que são polígonos. Polígonos são classificados como sendo figuras fechadas, então vocês sempre vão ver essas figuras fechadinhas, e também são figuras que são formadas por segmentos de retas consecutivos, ou seja, um segmento na frente do outro, ou após o outro, ok? Bom, além disso, eles vão ter características marcantes, como por exemplo, eles vão ser simples e os seus lados eles não vão se cruzar. Vocês podem perceber que nenhum ladinho aqui cruza com o outro, ok? E o número de ângulos internos, olha que informação importante, o número de ângulos internos é igual ao número de lados. Então, se o polígono tem 3 lados, ele também vai ter 3 ângulos internos. Se o polígono tem 4 lados, ele também terá 4 ângulos internos, ok? O polígono, o que significa a palavrinha polígono? Então, poli significa muitos e gono significa ângulo, muitos ângulos. Então, é uma palavra que resulta da composição de 2 radicais gregos, poli e gono. E usamos esse termo, polígono, para nos referirmos a uma figura, como vocês estão vendo aqui, que possui muitos ângulos, uma figura com muitos ângulos, tá? Dá uma olhadinha nessas 2 tabelas. Olha só, a primeira coluna, ela indica o número de lados. A segunda coluna indica o nome desse polígono. Então, quando o polígono tem 3 lados, ele é o triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. E assim por diante. Dá uma olhadinha no polígono de 20 lados. Olha o nome dele, icoságono, ok? Então, há polígonos que não possuem nomes especiais. Por exemplo, vocês viram que a gente chegou aqui ó, no número de lados igual a 12 e já pulou para o 20. E o 13, né? Por exemplo, polígonos de 13 lados até 19 não tem um nome especial. Então, por isso que ele pulou, tá bom? Você pode se referir assim, polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, mas ele não vai ter um nomezinho especial, ok? Bom, aqui nós temos um polígono que é convexo e um polígono que não é convexo. Qual é a diferença? Então, veja, o polígono convexo é aquele que, quando qualquer segmento que une 2 pontos, né, olha lá, nós temos 2 segmentos, um segmento aqui unindo um ponto A e um ponto B, ele vai ficar inteiramente dentro desse polígono, ou seja, contido neste polígono. E quando o polígono não for convexo, esse segmento de reta, ele não está inteiramente contido no polígono. Olha o que acontece quando eu traço um segmento de reta de um ponto qualquer A até um ponto qualquer do polígono B. O que acontece? Esse segmento ele ficou fora, uma parte dele ficou fora do polígono. Então, significa que quando isso acontece, o polígono é não convexo. Agora, quando o segmento fica inteiramente dentro do polígono, ele é convexo, ok? Então, vamos lá. Mas, enfim, nós estamos falando de polígonos regulares. O que significa essa palavra regular?
ok? O que é um polígono regular? Significa que esses polígonos, eles vão ter 4 lados congruentes, né? Ou 4 ângulos congruentes. Olha lá, mesmo número de lados, mesmo número de ângulos. E aqui também, ó, lados congruentes 2 a 2, aqui é um pouquinho diferente. Não é que os 4 lados são iguais, mas esse ladinho é igual a esse e esse ladinho é igual a esse. Mas ele continua tendo 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos com o mesmo valor. Lembra o que significa esse símbolozinho aqui? Ele representa um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, os valores dos ângulos são iguais, ok? Então, observe com atenção essa figurinha aqui. Quem é essa figura? Triângulo equilátero, né? Olha só, mesmos lados e mesmos valores para ângulos. Bom, então ele tem 3 lados congruentes. Se ele tem os 3 lados congruentes, ele também vai ter os 3 ângulos congruentes, ou seja, os 3 ângulos iguais. Então, nós podemos dizer que o triângulo equilátero, ele é um polígono regular, ok? Aqui, ó, 4 lados congruentes, ângulos congruentes. Então, ele é um polígono regular. Agora, o retângulo, como a gente já viu antes, ele não tem exatamente todos os lados iguais, né? Esse lado é igual a esse. E esse ladinho aqui também é igual a esse, mas os 4 lados não são iguais. Se fossem iguais, ele não seria o retângulo, ele seria um quadrado ou quadrilátero, tá? Então, essa figura aqui, o retângulo, ele não é um polígono regular, e sim, olha lá, irregular. Para ser regular, ele tem que ter os 3 lados congruentes e os 3 ângulos congruentes também, tá? Então, o polígono ele só é regular quando todos os seus lados, todas as suas medidas e os seus ângulos forem congruentes, certo? Bom, e as medidas dos ângulos internos? Como que a gente faz para determinar as medidas dos ângulos internos se cada polígono vai ter um formato diferente? Então, olha o que está dizendo aqui, preste atenção nessa pergunta. Como podemos determinar as medidas dos ângulos internos de um polígono regular sem medir com o transferidor? Será que isso é possível? Ou será que eu sempre vou ter que carregar um transferidor para fazer a medição daquele polígono e descobrir qual é o valor do ângulo interno? Primeiramente, a gente tem que lembrar da soma dos ângulos internos de um triângulo. Você se lembra disso? Não? Então veja, todo triângulo, independente da forma, ele tem que ter 180 graus. A soma dos 3 ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. O próximo passo, então, para descobrirmos o valor da soma dos ângulos internos de um polígono, é decompormos esse polígono em triângulos. Então, se eu decompor um polígono em 2 triângulos, por exemplo, eu já sei que a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 2, ok? Mas como que a gente faz isso? Ó, então, vocês estão dando uma olhadinha nessa figura aqui? Então, essa figura tem quantos ladinhos? 5. Ela é um pentágono. Você vai escolher, então, qualquer um dos vértices. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi esse vértice aqui. E eu vou ligar esse vértice a 2 outros vértices que estão distantes a ele, tá? O que aconteceu? Quando eu fiz essa ligação, automaticamente eu percebi que eu dividi, né, esse pentágono em 3 triângulos. Como eu dividi ele em 3 triângulos, olha só, eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 180. Quanto que é 3 vezes 180? 540. Então, nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus, ok? Bom,
E como que eu faço então para descobrir quanto vale cada ângulo desse pentágono? Bom, o pentágono tem 5 lados e ele é um polígono regular. Se ele tem 5 lados, ele também vai ter 5 ângulos congruentes, 5 ângulos iguais. Então eu vou pegar esse 540, que é o total, e vou dividir por 5. Então, cada ângulo do pentágono vai ser igual a 108 graus, ok? Bom, então vamos para o praticando 1. Veja, no praticando 1, André foi desafiado por seu colega Lucas a descobrir quanto mede cada ângulo interno de um octógono regular. Ajude André a resolver este desafio. Então aqui você tem um octógono regular. Olha só, quantos lados tem um octógono regular? Muito bem, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele quer que você descubra qual é a soma dos ângulos internos dessa figura e depois quanto vale cada ângulo interno dessa figura que é o octógono regular. Então, vou dar um tempinho, pensem no que a gente acabou de fazer lá com o pentágono, tá? E tentem resolver, então, o praticando 1. A professora vai dar um tempinho e depois nós voltamos, então, para a correção desse exercício.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício? Então lembre-se, o primeiro passo para descobrirmos o valor de cada ângulo interno do octógono regular é escolhermos um vértice. E a partir desse vértice, nós vamos determinar diagonais nesse polígono. O máximo de diagonais possível, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa figura, olha. Vamos supor que a professora resolveu escolher esse vértice. O que eu vou fazer? A partir desse vértice, eu vó traçar diagonais, tá? O que é diagonal? É você ligar esse vértice a um outro vértice, tá? Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais. Então, significa que eu consigo dividir o meu octógono regular em quantos triângulos, pessoal? Muito bem, 6 triângulos. Vocês estão percebendo que as diagonais formam 6 triângulos aqui? Então, nós podemos decompor essa figura e obtemos 6 triângulos. Na sequência, como nós já sabemos que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, nós vamos pegar esses 6 e multiplicar por 180. Quanto que vai dar? 1080 graus. Então, significa que a soma dos ângulos internos de um octógono regular é igual a 1080 graus. O próximo passo agora é, se você quiser descobrir o valor de cada ângulo desse, né? Você vai pegar a soma dos ângulos internos, que é 1080, e vai dividir por quanto? Por 8. Por que por 8 mesmo? Porque ele é um polígono com 8 lados, é um polígono regular, e se ele tem 8 lados, ele vai ter também 8 ângulos congruentes, 8 ângulos iguais, ok? Então, 1080 dividido por 8 é igual a 135 graus. Significa que cada ângulo interno do octógono regular vale 135 graus, ok? Então vamos lá, vamos ver se vocês realmente aprenderam. Veja, no Praticando 2, quanto mede o ângulo interno de um quadrilátero regular, que é o quadrado? Então vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão escolher um dos vértices e vão verificar quantas diagonais nós podemos traçar dentro desse quadrilátero, ok? Então a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem o exercício, na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Vamos fazer a nossa correção? Então, veja, nós vamos escolher qualquer um dos vértices do quadrilátero. Veja que, nesse caso, eu só consigo determinar uma diagonal. Isso mesmo, independente do vértice que você tenha escolhido, você só vai conseguir determinar uma diagonal. Portanto, o quadrilátero ele vai ser dividido em dois triângulos, ou seja, a decomposição dele é igual a dois triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que um triângulo, a soma de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Quantos triângulos temos aqui? 2. Então, vou pegar os 180 e vou dividir por 2, que vai dar 360 graus. Então, significa que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero regular, o quadrado, é igual a 360 graus, ok? Bom, mas e se eu quiser descobrir, então, quanto vale esse ângulo, esse e esse ângulo interno? É simples. Eu vou pegar o total, que é 360, e vou dividir pela quantidade de ângulos que ele tem. Como ele é um quadrilátero regular, ele vai ter 4 lados e, consequentemente, 4 ângulos congruentes. Lembre-se que o polígono regular, ele vai ter a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos. E esses lados e ângulos vão ter valores iguais, ok? Então, 360 dividido por 4 é igual a 90. Então, significa que cada ângulo interno do quadrilátero é igual a 90 graus. E a soma de todos eles, 360 graus, ok? Nesta aula, nós falamos sobre os polígonos regulares, aprendemos sobre os polígonos convexos e não convexos e aprendemos ainda a determinar o valor dos ângulos internos de um polígono. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!